Salve, salve você que gosta de um bom bate-papo, informação. Seu lugar é aqui no Só Resenha, o podcast feito para criar interação entre o apresentador e o convidado e para matar a minha e a sua curiosidade. Diretamente do Multistúdio, o maior hub de podcast do Brasil, aqui no Parque Jacarepaguá, Freguesia, Rio de Janeiro. O Só Resenha é apresentado por mim e o Tomato, jornalista, boleiro, conversador. Essas coisas todas que eu sempre falo, essas palhaçadinhas. Vai ter uma hora que eu vou falar assim, pô, maluco, pô, já tá ficando velho, coroa, para com essas palhaçadas. Vai direto ao assunto, mas é isso aí, podcast. Vou pedir para você se inscrever no nosso canal, aqui no canal Só Resenha. Vai lá, se inscreve, ativa a notificação, pega esse conteúdo, espalha para geral. Quando acabar o programa aqui, você entra lá que você vai ver que a gente já gravou aqui com Zico, Arlindinho, Petkovic, Djalminha, Tony Garrido, Gino Baiano, Beto Marcelinho Carioca, Hernani Brocador, só fera, feríssima, na melhor qualidade para você assistir. Não deixe de se inscrever também nas nossas redes sociais. Você vai e segue a gente no Instagram, que é o Só Resenha Podcast, e no TikTok, que é o podcast Só Resenha, porque eu boto muitos conteúdos por dia, você tem uma noção de como está o programa, cai aqui no YouTube e assiste ao programa na íntegra, tá legal? Então, deixa eu repetir. O Instagram é Só Resenha Podcast e o TikTok é Podcast Só Resenha. Você vai lá, é corte pra cacete. Você vai lá, assiste, pô, tem uma noção de como é que tá o programa, cai aqui e assiste ao programa na íntegra, tá legal? Então, vamos aqui trazer o nosso convidado, que eu tenho, assim, tenho uma dívida com ele, que ele me deu muito bicho, né? Me deu bicho. Hernani Brocador, parceiro. Pô, obrigado aí por você ter vindo. Que é isso. Te rever. A gente se viu há pouco tempo lá no Museu Flamengo, É né? verdade. Mas aqui te rever. Eu brinquei aqui porque eu fui assessor do Flamengo em 2013, época da campanha da Copa do Brasil. E o Hernani estava lá e nós fomos campeões. E o Hernani estava endiabrado ali naquele período, fazendo gol pra caramba. Artilheiro, virou ídolo da torcida, fazendo gol. 34 gols naquela temporada, né? Fala aí, eu tenho um prazer estar aqui compartilhando esse momento de 2013. Foram 36 gols em 36, ó. em 58 partidas. 58 partidas, que coisa, né, cara? Foi bom demais, né? Bom, né? Era uma época iluminada. Eu me lembro, o professor Jaime esteve aqui, e eu conversei com ele e falei assim, professor, algumas coisas assim contribuíram, porque o Mano sai, né? Isso. E ele assume e fica até o fim. Quando o Jaime assume, ele mantém o time, porque os outros, não é nenhuma aqui, são todos nossos amigos, mas os outros testavam pra caramba, não tinha um time do 1 ao 11. É verdade. E o Jaime, a única dúvida dele foi que, naquela vitória de 4-0 sobre o Botafogo, que você fez os 3, Sim. aquele jogo épico, ali o João Paulo não joga, está suspenso, e o André Santos joga na lateral, e ele mantém, porque antes era o João Paulo, ele ainda botava o João Paulo na lateral esquerda, Isso. e eu não sei quem saía aqui, e o André Santos ia pro Meio, pro né? meio, não Fazia lembro. trinca de volante, eu não né? lembro quem saía. Mas a partir desse jogo ele manteve. E daí foi até o fim. Então, assim, foi ele manter um time, o Flamengo voltar a jogar no Maracanã, porque naquela época, tanto com o Jorginho e com o Mano, o Engenhão estava fechado e o Maracanã estava em obra para a Copa das Confederações. E aí, o que sobrava pra gente? Macaé, Volta Redonda e Brasília, né? Joguei muito em Brasília. Já esse foi, ano. muita viagem para Brasília. Então foi o time, a volta do Maracanã, a torcida e você fazendo gol da idade. Ele falou assim, pô, é verdade. Então assim, a coisa é unânime. Foram os 3 fatores que fizeram o time de lanchar e acabar no título. O que você atribui àquele ano iluminado ali? Hilton, aquele ano foi um ano mágico, né? Essa troca que o Jaime fez aí, eu acho que foi mais pela necessidade, porque o time estava muito encaixado, né? Até com o próprio João Paulo. O André Santos tem muita qualidade também, então a posição que colocasse ele ali, creio que como o time estava muito entrosado, qualquer jogador que entrasse no time ia bem. A gente tinha ali mais ou menos 12, 13 jogadores que estavam sempre entrando e saindo do time ali. E aí, nessa saída do João Paulo, o André Santos assumiu a posição ali e ficou aquela trinca de meio ali com Luiz Antônio, Elias e Amaral. E foi uma trinca que deu muito certo também, né? A gente tinha 2 jogadores que saíam com muita qualidade, que eram o Luiz Antônio e Elias, e o Amaral guardava a zaga ali, porque Amaral naquele ano estava com muita fome de jogar futebol também. E aí que eu falo, né? Um time quando está querendo muito, aí envolve muitas coisas, né? Maracanã, Flamengo, torcida, e aí
quando deixa o Flamengo chegar ali no Maracanã com o apoio do torcedor, a gente sabe que fica difícil o Flamengo perder uma partida ali. Tinha outro também que tava assim, iluminadíssimo, que era o Paulinho. Paulinho Verdade, jogando pra caramba ali, né, cara? Caindo pela ponta, balançando. Muito. Foi um ano do Paulinho, um ano mágico Ano também, mágico, que quando ele pegava naquela beira de campo ali, o Gilberto sofreu no jogo do Botafogo, né? Gilberto tinha acabado de subir para o profissional, se não me engano, e aí pega o Paulinho ali e o Paulinho deitou no Gilberto ali. Não só aquele jogo, né? A gente tá falando de um jogo específico, mas o Paulinho viveu um ano de 2013 maravilhoso. Iluminado, né, cara? Foi. Porque assim, convenhamos, a temporada em si ela não foi boa, né? Teve altos e baixos, assim, Verdade. muitas críticas, né? Muitos percalços. Não foi uma temporada linear e boa, de confiança. Só que nesse momento ali, que entra o Jaime, acerta o time, Maracanã, a torcida apoia, e você, pô, fedia gol, né? Como se fala, né? Pô, né? Não é assim que se fala? Eu cheirava gol ou fedia gol? Alguma A coisa, bola, né? mas a bola que procurava e entrava. Isso gerou uma química, cara. Porra, impressionante. Aí todo mundo subiu. Todo mundo, porra, melhorou. O caso Alberto, o caso Eduardo ganhou confiança. Verdade. Que vinha ali criticado, né? Teve aquelas polêmicas todas em volta dele. E ele terminou como titular, pegava a bola, armava, também pararam de perseguir o garoto. Então, aí, todo mundo, o Elias fazendo parte da... O Luiz Antônio foi eleito, acho que até o melhor da final. O Luiz Antônio também Jogou muito. honrou. Eu particularmente, eu até já comentei na época eu comentei com o Jaime, né? A torcida pegava muito do pé do Carlos Eduardo, né? Mas para mim, Hernani, ele era um jogador fundamental, porque ele veio com a responsabilidade muito grande, né? De camisa 10, de pifador. Então os jogadores se preocupavam muito com o Carlos Eduardo e automaticamente eu ficava livre. Entendeu? Então foi um ano mágico. O Carlos Eduardo deu poucas assistências, o Carlos Eduardo não fez gol. Ele fez o gol mais importante do Flamengo de 2013. Se a gente não faz aquele gol contra o Cruzeiro, porra, a volta seria muito mais difícil, né? A gente sabe que só precisaria de um gol, porque o gol fora, na época, ainda contava, né? Então, creio eu que o torcedor do Flamengo tem que ser grato ao Carlos Eduardo também, porque ele e o Amaral, os únicos 2 gols que eles fizeram aquele ano, foram os gols mais importantes do Flamengo na temporada, né? Então, era um time que já se conhecia bastante, a gente sabia que o brasileiro não dava pra gente, era um campeonato que a gente estava muito distante de chegar na Libertadores. Então, quando a gente começou a passar ali de um Cruzeiro muito forte, que a gente viu que a Copa do Brasil era o ponto de escape, vamos dizer ali, a gente focou nessa competição. Porque era jogo de mata-mata e de volta, a gente sabia que sempre quando voltasse para o Maracanã, a gente conseguisse fazer o gol fora de casa, dentro do Maracanã, a gente sabia que não ia perder o jogo. Então a gente foi levando a competição dessa forma, né? Sempre trazendo o jogo para o Maracanã e a gente sempre conseguiu, tanto que o título veio. E graças a Deus, eu particularmente, eu sou muito grato, porque aquele ano de 2013 eu ainda fico 3 meses no banco, né? Com a chegada do Jorginho e do Marcelo Moreno, eu acabo o Campeonato Carioca, onde eu fui artilheiro, e logo quando começa o Brasileiro, acho que 2 partidas, eu já vou para a reserva. E aí, naquele momento ali, eu até questionei um pouco também, teve um pouco de desgaste ali no vestiário, aí o Elias falou, não, Hernani, calma. Eu falei, pô, Elias, mas eu fui artilheiro do Campeonato Carioca no domingo e 7, 10 dias depois eu já estou na reserva, se eu tivesse quebrando a bola e tal. Eu acho que isso faz parte do futebol, né? No momento eu achei um pouco incoerente ter me tirado do time daquela forma que me tirou. Mas continuei trabalhando, né? Foram 3 meses de reserva, mais ou menos, devo ter ficado de fora ali uns 18 a 20 jogos ali, mais ou menos. Deu essa média na reserva. E aí esperei minha oportunidade. Quando o Marcelo Moreno começou a ir para a seleção, aí já não tá mais o Jorginho, já chega o Mano, aí eu começo novamente a ter oportunidade. E nessa ali eu joguei 5 jogos e fiz 3 gols, né? O Marcelo Moreno tinha 11 jogos e tinha feito apenas 1 gol. E aí eu comecei a fazer gol, e o Mano dá uma entrevista e falou se o Moreno voltasse e eu continuasse fazendo gol, quem jogaria era eu. E aí o Moreno voltou e eu continuei fazendo mais gols ainda, né? Você fala do Jorginho, ele, assim, eu me lembro que a gente estava em Pinheiral, né?
A gente fez Isso. uma intertemporada em Pinheiral e o Marcelo Moreno chega e fica no teu quarto. Sim, Curiosamente, ele fica no teu quarto, é né? verdade. Divide quarto com você. Ele vinha com nome, né? Já tinha jogado no Grêmio, no Cruzeiro, seleção da Bolívia. Não que a seleção da Bolívia, todo respeito aqui, mas era da seleção da É Bolívia. verdade. Ele tinha um nome ali. O Jorginho chegou a conversar com você. Como é que foi essa barração? Ele te deu uma satisfação ou não? Ou você Olha, simplesmente saiu do time? a conversa que ele teve comigo, ele falou que chegaria um jogador para disputar a posição, né? Mas não foi o que aconteceu. Até porque se fosse para disputar a posição, eu teria que estar, mal, né? Não teria que ter sido artilheiro do campeonato. Eu joguei, se não me engano, aquele ano, 14 ou 15 jogos, eu fiz 12 gols no Campeonato Carioca. Os meus números eram muito bons, né? E aí ele teve essa conversa, mas no dia da minha saída do time, eu joguei 45 minutos e na volta do intervalo eu vi o Jorginho conversando na época com o Paulo Pelaipe, né? E eu já achei um pouco estranho naquele momento ali e logo na sequência eu já sobe a placa. Na verdade, sobe a placa não. Ele falou que eu sairia do time ali. Eu vou fazer uma substituição, porque na hora eu indaguei, questionei a substituição, por quê? Se eu estava mal na partida e tal. Ele falou que era uma substituição tática. Não concordei, mas respeitei, né? Ele era o treinador, então eu tive que respeitar, mas não concordei naquele momento. E aí eu saio do time. É o período que eu fico esses 3 meses na reserva. Caramba. Como é que foi assim para manter o foco? Porque quem tá ouvindo agora não tem ideia de que... Vamos fazer esse recorte. Sai daí e vai para outubro, novembro e dezembro daquele ano, chuva de gol, fazendo gol. E aí o Marcelo Moreno foi pro banco e ele mesmo já sabia que não ia dar. Só se você se machucasse, você ficasse suspeito. Ele ia falar assim, não dá. Até que ele foi para outro clube no ano seguinte, ele voltou pro... Não sei se ele voltou pro Cruzeiro ou foi... Acho que ele voltou pro Cruzeiro. Talvez sim, Ele sai, não fica. Como é que foi a tua cabeça ali para não se abater, não desanimar, manter o foco, treinar, esperar a tua oportunidade? Hilton, meu foco era saber aonde eu estava. Todos os dias do meu treino, eu olhava para o escudo e imaginaria quantos queriam estar no meu lugar, mesmo que seja na reserva. Então, isso me fez manter o foco. Eu falei, eu estou no Flamengo. Eu tive uma oportunidade, já mostrei o meu trabalho e eu tenho certeza que vai ter outra oportunidade. Até porque eu cheguei e mostrei porque eu cheguei no Flamengo, né? Então, com certeza, eu teria nova oportunidade. Então, isso fez eu ter foco até o final da competição. Saber que eu estava vestindo a camisa do Flamengo e que eu teria uma nova oportunidade. E se ela chegasse, como chegou, eu ia estar pronto para aproveitar a oportunidade, né? Você fala que aí o Mano chega e... Quando o Mano chega, o Marcelo Moreno vai para a seleção e aí você aproveita a oportunidade que te deram. Mas aí o Mano conversou com você e falou assim, ó, agora você que está no time, tirando essa coletiva que ela deu, mas ele teve uma conversa com você para te dar confiança, falou assim, ó, é você que vai jogar? Na verdade, não, porque foi um novo Flamengo quando o Bandeira assume, né? O Bandeira falou que não contrataria jogadores de salários altos, até porque estava baixando o salário do clube e tal, ia ter um novo Flamengo. Então, só tinha eu. Moreno era o titular e eu era o reserva imediato. Então, quando o Moreno vai para a seleção, automaticamente eu já volto a ser titular. Se eu não me engano, foi na partida contra o Criciúma fora. E eu faço um gol com assistência do Elias até. E nós ganhamos o jogo de 3-0. Foi nesse jogo o Jaime foi interino. Foi o último jogo antes da parada para a Copa das Confederações. Pronto, então o Mano não tinha chegado. Acho que Não o Jaime tinha. fez 2 jogos. Fez porque jogo. o Flamengo viajou para jogar com o Náutico em Juiz de Fora e depois é para Criciúma. Sim. Ele perde para o Náutico de 1-0 em Juiz de Fora, quando o Jorginho cai. Isso mesmo. E aí o time viaja não foi em Juiz de Fora, não.
O Jorginho cai, esse jogo é no campo do Figueirense. Figueirense. Foi no campo do Figueirense, tá lembrado? Isso mesmo. O Flamengo perde pro Náutico no campo do Figueirense. Isso mesmo. Por que é no campo do Figueirense? Porque o Maracanã estava em obra e o Engenhão estava em obra. Então o Flamengo era um bye-bye Brasil. Aí dali, eu me lembro da demissão do Jorginho, que ele estava jantando no meu lado, ligam, ele sobe lá para falar com o presidente, enfim, é demitido. Mas dali a gente vai a gente vai até de ônibus para Criciúma. E o Jaime, que estava na delegação, o Jaime assume Verdade. interinamente. Verdade. Porque dali ia ter a parada para a Copa das Confederações. Aí o Mano assume no meio da folga ali, vai dar umas férias de Isso, 10 dias uns pra gente, dias, sei lá. Aí o Mano assume nas férias. Então Minha foi memória isso. tá boa, tá vendo? Tá muito boa, que eu não lembrava. Mas foi isso. Ó. Agora, eu vi você falar uma vez, não sei aonde, eu acho que foi até nesse encontro que a gente teve lá no... Eu sou bom observador, para falar coisa perto de meu pesco, lá no Museu Flamengo. Você falando que o Mano, por ser gaúcho, ter assim, uma posição firme e tal, ele não ia ter nenhuma influência sobre ele, se ele quisesse te bancar, ele ia te bancar e tal. Teve... A postura do Mano foi diferente e ajudou a te manter no time? Com certeza, pela coletiva que ele deu, né? Inclusive os repórteres até questionou um pouco e tal, que o Moreno não vivia um bom momento. E aí eu entrei num jogo e fiz gol, aí ele... Não lembro qual foi a coletiva dele, não sei se foi antes de mim ou depois de mim, mas eu dei uma coletiva e falei que os meus números me favoreciam, né? Porque o Moreno tinha jogado 11 jogos, fez um gol, e eu joguei 5 jogos, fiz 3 gols. E aí eu falei, os meus números falam por mim, mas o treinador é humano, e eu creio que ele vai ser muito coerente na escolha, com ele vai jogar quem tiver melhor. Independente de eu jogar ou não, eu estou defendendo a camisa do Flamengo. Eu estou pronto para ajudar a equipe. Foi essas minhas palavras. E depois o Mano assumiu, né? Realmente ele falou que com ele jogaria quem tivesse melhor, o jogador não jogaria com o nome. E ele pegou e bancou isso mesmo. Ele bateu no peito e bancou. Agora, o Hernani, quando é que você sentiu que você ganhou a titularidade e quando é que você sentiu que você estava iluminado, cara? Teve algum jogo, algum momento que você falou assim, cara, esse é meu ano, essa é a minha fase, tá dando tudo certo, tô voando. Eu chego no Flamengo em 2012 e faço apenas no ano 2012 14 jogos, sendo 5 ou 6 de titular. Você chega no final do ano. Isso. Não, eu chego até no início, eu chego em maio, mais ou menos, de 2012. E aí eu tive poucas oportunidades, até porque o Dorival usava muito os meninos, né? Adria, Matheus, Nixo, Rafinha, ele usava bastante os meninos ali em 2012. E aí eu fico um pouco para trás, mas eu sabia que eu tinha um contrato de 1 ano, né? Então, a minha chegada no Flamengo, eu sabia que eu ia ter que esperar, porque tinha David, tinha Wagner Love, na sequência chega o Liedson também, tinha Diego Maurício na minha frente, tinha muitos garotos, né? Então, eu tive que aguardar. Mas eu sabia que a oportunidade, com certeza, eu teria, né? Poderia ser uma, poderia ser alguns minutos, né? Assim como foi na minha chegada, o Joel me põe na partida ali, faltando acho que 12, 15 minutos para acabar, e ele até brincou, vai meu filho, a sua oportunidade está dada. E na minha estreia eu já faço o gol, né? E quando vira o ano para 2013, quando sai Liedson, Wagner Love, o David não estava mais, não me recordo se o Diego Maurício estava ou já tinha saído. Não estava não. Não estava mais, né? Então, quando inicia o ano, eu sabendo que eu vou ser titular, eu botei na cabeça, falei, esse ano é meu e não tem como. Porque o clube estava com pouca grana, muita dívida, e não ia contratar. Então, quando eu fiquei sabendo que o Carioca, eu jogaria o Carioca, eu falei, minha oportunidade é agora. Porque se eu mostrar no Carioca, eu sei que eu vou ter um pouquinho de esperança para o resto da temporada, né? E foi o que aconteceu. Você falou que era o início do ano. Eu chego em janeiro de 2013. E você fala que o Bandeira assumiu e vinha com essa política que está até hoje, né? Que o Flamengo ajudou o Flamengo a ser o que é hoje. E eu lembro que, assim, tu vai lembrar, o Flamengo dispensa ou não renova ou manda embora Y, Alex Pirulito. Caraca, é verdade. Wagner Love, Liedson
Não sei se tem mais um, mas assim, eram uns caras com nome, medalhão, Wagner Love, óbvio, né? O Y era um ídolo da torcida, a torcida gosta do Y, campeão pelo Flamengo, enfim. O Kleber Santana também, né? Que tinha vindo do Avaí. Mas ele ficou, não foi dispensado não, ele ficou. Ficou. Ele ficou. Aí ele... Cara, dispensa essa galera. E na tua estreia, na Taça Guanabara, Flamengo e não lembro... Que Samã. 2-0. 2-0. Dois gols teus. 2 gols meus. E eu me lembro que eu quebrei o protocolo porque nessa época, na coletiva, era a minha primeira coletiva. Eu comandando a primeira coletiva de imprensa do Flamengo. O jogo foi no Engenhão. Isso. O jogo foi no Engenhão. E eu botei o Dorival e você. Só botava um, era só o treinador, né? Sim. Aí eu falei assim, não, eu queria ganhar moral com a imprensa e tal. Vou botar o Hernani também. Eu botei o Dorival e você. Não sei se vai lembrar. Eu lembro disso, não sei se você vai lembrar. Eu botei você e Dorival para dar coletiva ali. A memória é legal, uma época legal. Para mim era assim, importante, né? Eu sou Flamengo, eu fiz muitas coisas na minha carreira como jornalista e ter sido assessor de imprensa, independente de ser o clube do meu coração, mas ser assessor de imprensa do Flamengo, para o meu currículo, para a minha história, Sim. Assim como é para você, É verdade. guardado as proporções, tu fez gol ou não, eu passo na rua que ninguém me conhece, as pessoas te conhecem. Mas para mim foi do cacete, aquilo ali foi muito importante, foi muito bom para mim, era meu começo ali. Mas assim, quando é que você acredita, aí você está falando que começou o ano, esse é meu ano e tal, mas você vai para reserva, etc. Quando é que você acredita quando é que você descobre, se dá conta, cara, eu estou muito iluminado, tudo que eu faço dá certo? Olha, a partir do momento que a gente começa a jogar no Maracanã, sabe, Hilton? Porque... Quando o Jaime... Isso, nessa fase que o Jaime é. assume, né? Porque para o torcedor, eles falam o jogo do Botafogo, né? Mas para eu, Hernani Brocador, é a partir do momento que eu pisava no Maracanã, tipo assim, sei lá, 3, 4 jogos, eu já tinha mais gols, talvez, do que jogo, né? E aí eu entrava com algo assim em mim que, tipo, vai jogar no Maracanã? É gol certo. Então eu já tinha isso, sabe? Essa confiança. É né? muito, a autoconfiança de jogo no Maracanã era gol. E tipo assim, toda vez que eu jogava no Maracanã, aí a resenha de vestiário e tal, os meninos até brincavam na época, bora ver quem vai fazer o segundo gol aí, porque um gol já é certo, né? Então, a mesma confiança que eu tinha, os meus companheiros tinham em mim. Né? Tanto que Léo Moura me dá quantas assistências, o Elias, né? O Paulinho, o Carlos Eduardo, Luiz Antônio. Então, eles me procuravam muito, né? E eu entrava preparado para uma oportunidade. E muitas das vezes eu tinha uma oportunidade, né? E fazia o gol. Então, os jogos do Maracanã era diferente, sabe? Tantos outros jogadores que vai falar a mesma coisa aqui, mas pisar naquele gramado, jogar naquele estádio é diferente, sabe? Tem um momento que você ainda não estava nessa fase iluminada. Eu não sei nem se você já tinha ficado claro que você era o titular e o Marcelo Moreno era reserva, eu não lembro. Mas tem um momento, e tu estava longe dos 30 gols, que tu dá uma coletiva, tu dá uma entrevista lá naquela saída de imprensa fajuta, naquele container lá embaixo, lá embaixo. Tu dá uma entrevista, eu te levo para a coletiva, para entrevista, e você fala assim, esse ano eu vou fazer 30 gols. Eu lembro como se fosse ontem. Eu vou fazer 30 gols. Aí todo mundo assim, o maluco nem titular ou tá sendo titular. Enfim, nem titular tu era. E, o time mal. Verdade. O time foi bem no final, assim, te tirar ali antes do Jaime. Sim. Não dá, né? Não dá para contar a verdade. história aqui. É pesadelo. É verdade. É pesadelo. Depois é sonho. Mas até chegar no Jaime é pesadelo. Aquela temporada. Aí, eu falei assim, o maluco... Aí todo mundo assim, o maluco só que vai 30 gols aí. Aí tu mete... Contra o Botafogo, tu faz 3 e faz 31. Foi. Tu chega no jogo com o Botafogo com 28. Verdade, 28. Tu faz 3 e passa e faz 31. Por que de onde tu tirou? Como é que tu previu que tu ia fazer 30 gols nessa época que nem titular tu era? Esse pensamento ali, ou essa ousadia, porque eu acho que eu fui muito ousado em dar essa entrevista e falar isso, né? Eu olhei os números do Edilson, né? Que, se não me engano, em 2002 ele tinha feito 28 gols, né?
E quando eu falei isso, se não me engano, eu tinha 14, 16 gols mais ou menos. Então os números estavam muito próximos, né? Dava, né? Estatisticamente dava, né? Eu falei, pô, provavelmente aqui no Flamengo eu vou jogar mais de 40 jogos na temporada. Eu só no Carioca eu já fiz 12 gols, né? Aí veio o jogo da Copa do Brasil, eu fiz mais 3 contra o Remo, se eu não me engano. 3. Então ali eu já tinha 15 gols. Aí eu fui para essa conta ousada, mesmo estando na reserva. E deu Aí, certo, né? Deus ouviu, vou dar uma moral pra esse maluco Vai aí. deixar ele fazer um pouquinho mais. Ó. Caraca, 36, cara. Eu me lembro que no dia que você fez o... O jogo foi domingo, contra o Botafogo. E onde é que a gente estava no dia seguinte? Foi domingo ou foi quarta-feira? Perdão, o jogo foi quarta-noite. Copa do Brasil, né? Isso. E onde é que a gente estava no dia seguinte, meio-dia? Ah, não vou me recordar. Ao vivo no Globo Esporte. Caraca, é verdade. Tu deu uma entrevista pro Eric Faria, aí ele tá contigo, aí como é que é, o brocador? O diretor aqui tá me chamando, tá falando comigo, tá te convidando para você ir amanhã ao vivo. É verdade. Tá lembrado? Foi isso mesmo, no Globo Esporte. Aí sobrou para mim, eu tinha que ir, né? Acompanhar lá. Aí dia seguinte, e depois você deu várias entrevistas. Muito. Aquele ano era treino, jogo e entrevista. Foi legal, né? Muito bom, maravilhoso. Foi legal, né? Deixa eu te falar uma coisa, assim, a gente vai voltar ainda. Você sai em 14. 14, agosto de 14. Tá. Eu ia fazer uma pergunta, mas vou inverter a ordem. Por que você saiu? A minha saída do Flamengo, eu acho que pelas 2 lesões seguidas que eu tive. Porque em dezembro de 2013 eu tenho uma proposta do Al Jazeera. Só que como a gente foi campeão da Copa do Brasil, o Flamengo teria Libertadores, né? Eu não aceitei. Aí no jogo do Emelec, no Maracanã, nós ganhamos 3-1, eu fiz gol, a torcida pediu para ficar e tal. Eu tive uma proposta da China, essa balançou e tal, mas eu falei, pô, eu vou ficar porque eu quero jogar Libertadores. Então eu queria muito jogar Libertadores, vestindo a camisa do Flamengo. Só que no meu terceiro jogo da Libertadores eu tenho a fratura na lombar. Fraturei L2, L3 e L4. Então eu fico ali quase 4 meses de fora, né? E na volta do meu jogo no Maracanã, eu torci o tornozelo no primeiro jogo. Então foram mais ou menos ali, sei lá, 7 meses sem jogar futebol. E na minha volta já tinha um Alec Gol, já estava bem, estava fazendo muito gol. Então eu imaginei que o resto da temporada seria mais difícil para mim, né? E aí chegou a proposta do Al Nassr. Eu botei na balança e tal, já tinha rejeitado 2 propostas, né? E todo jogador pensa, né, em jogar fora do Brasil, dependendo se é Ásia, Europa, mas o atleta pensa. E naquele momento eu achei que era o momento de eu sair, até porque 2 lesões seguidas, eu fiquei muito triste, imaginei que o meu ano ali já não foi... Não que iniciou ruim, porque no jogo do Carioca lá eu tava tipo 5 jogos sem fazer gol. Aí a torcida já tava cobrando e tal, em um jogo só eu fiz 4 gols. Então já saiu aquela desconfiança, mas... Foi campeão, né? É, Foi campeão isso, campeão carioca. Só que logo na sequência você tem 2 lesões sérias, né? Então isso pesou um pouco e foi o motivo da minha saída. Foi, né? Você ficou triste em sair? Olha, hoje eu me arrependo de ter saído. Eu acho que eu poderia ter ficado um pouco mais no Flamengo. Talvez o 2015 meu seria melhor. Até porque eu tinha 1 ano e meio a mais de contrato. Poderia ter renovado o meu contrato até pelo meu ano 2013, né? Creio eu que o meu ano de 2015 seria melhor. Mas faz parte do futebol, né? A gente erra, a gente acerta e é a vida, não tem jeito. Internamente, como é que era o clube? O clube gostava de você, os diretores, enfim, a gestão gostava, te tratava bem, te dava carinho, você sentia que tinha respaldo? Olha, com certeza o presidente gostava muito de mim, da comissão também, o Jaime, era um cara que desde 2012 me apoiava bastante, até quando eu não era relacionado, ele conversava bastante comigo. O staff todo gostava muito de mim, mas assim, algumas pessoas do clube a gente vê que sempre teve um pouco de desconfiança e tal. Será que vai continuar? Será que o ano... Então,
com olhares as pessoas falavam, né? Não com palavras, mas com gestos, com olhares. A gente que é vivido no futebol, a gente consegue. Você sentia isso? Eu sentia um pouco disso É mesmo? também. É. Mas ali no Ninho, Sim, no Ninho. tinha alguém específico? Quer falar? Não quer falar? Melhor não dá para falar, não. Melhor No não? futebol, a gente... Mas, com certeza, sempre tem, né? A gente também não vai conseguir agradar todos, né? Você vai agradar uns e outros não, é normal. Como é que é a tua relação hoje com a torcida do Flamengo? A minha relação hoje ela é excelente, sabe? Por Brasília, Rio de Janeiro, Maracanã, Mané Garrincha, onde eu vou assistir jogo, o carinho do torcedor é absurdo. Às vezes eu não consigo nem mensurar, sabe? É mesmo? Vários torcedores já perguntou, Hernani, você tem noção do que você representa para a torcida do Flamengo? Eu falo que eu não tenho. Não, cara, assim, tem umas pessoas que, independente do período que elas ficam, ou às vezes até da super qualidade, né, do futebol, se o cara é super craque, super refinado. Cara, porra, mas é uma identificação, é uma idolatria. Assim, como é que explica isso? Então, sabe, tem alguns jogadores que você fala, pô, o Ronaldo Angelim. Cara, Ronaldo Angelim não é aquele cara com grife, não é aquele, sabe, midiático. Cara, a torcida ama ele, tudo bem que ele fez um gol histórico e tal, do título brasileiro. Mas, porra, assim, a torcida adora ele, sabe? Tem uns caras, o Obina. Sim. O Obina também é aquele folclore, tudo, pô, a torcida adora ele. O cara cria uma identificação muito grande. E você criou isso, né, cara? Então, no meu caso, não era só gol, né? Tinha jogo que tava difícil demais, jogo 0-0, então eu me doava bastante pro time. Tinha jogo que eu roubava 5, 6 bolas, tava na frente. Quando eu via, eu já tava na frente da área, dando carrinho, bloqueando chute. E a vontade que eu tinha dentro de campo, o torcedor, pô, reconhecia demais isso. Nunca fui marqueteiro de estar virando pra torcida, não. Eu fazia dentro de campo pelo escudo mesmo, pelo clube que eu sempre defendi com unhas e dentes ali. Então, essa era, creio eu, que é a identificação que a torcida tinha comigo. Não era só gol. O gol, com certeza, influencia muito, né? Mas a minha garra, a minha vontade dentro de campo, nunca deixei cair. Não tinha jogo que eu ia mais ou menos. Todo jogo eu ia 100%, me doava bastante. E, graças a Deus que, além dessa vontade toda, tinha os gols que fez o 100% do Hernani Brocador no Flamengo. Sabe? Tu sabe que quando, assim, você sai, e eu ficava com a sensação... É claro que depois de 2016 isso muda porque você já vê que o Flamengo passa a ter uma cara ali com mais grife. Verdade. A coisa vai mudando de configuração ali. Mas até 2016, eu achava que tu ia voltar. Eu tinha a sensação de que você precisava voltar para encerrar um ciclo. Não que você não tivesse tido um ciclo lá, mas a questão da contusão, ela interrompe uma sequência e você... Não é que você sai pelas portas dos fundos também, mas, pô, é diferente, não sai legal. Pô, teve a contusão, viu? Achava que você tinha que voltar para terminar essa obra. Eu sempre achei que você ia voltar. Você também achava? Eu também achei, com certeza, né? Só que na época, teve até uma conversa e tal, só que o meu empresário conversando... Que ano isso? Foi ali 15 para 16, né? Acho que até 2015 mesmo. Quando eu volto pro esporte. E o meu empresário conversou com os advogados... Na verdade, o meu advogado conversou com o advogado do clube e eles até chegaram a conversar e tal. No caso, eu não poderia ter voltado, porque senão o Flamengo não receberia os valores, né? Porque quando eu chego lá, o Al Nassr não paga ao Flamengo. A minha compra, ela não foi paga, né? O Flamengo veio receber depois de 4 anos. Então, se eu volto para o clube não teria, caso, prejuízo, né? Aí o Flamengo correria o risco de não receber o dinheiro da minha venda. Então, esse foi um dos motivos de eu não voltar para o clube. Ah, é? É. O Flamengo só recebeu 4 anos depois? 4 anos depois, o Flamengo veio receber em 2018 o dinheiro da minha venda. E você recebeu? Na verdade, quando eu chego, para mim assinar o meu contrato, eu peguei 50% do meu primeiro ano na mão, né?
E aí, 6 para 7 meses depois, eu saio do clube, já estava com 4 salários atrasados, então esse 50% que eu peguei foi o adiantamento que eu consegui pegar do clube, entendeu? Ah, entendi. E assim, era um bom dinheiro, eles pagavam. Não era. Deu pra comprar um lanche, né? Aí você volta pro esporte. Você enfrentou o Flamengo? Você jogou contra o Flamengo? Enfrentei o Flamengo em 2018. Foi um jogo triste para a torcida do esporte, que brigava por rebaixamento, mas para o Hernani Brocador em si, ele não foi tão ruim, porque eu saio vaiado pela torcida do esporte e aplaudido pela torcida do Flamengo. Aquele jogo foi... Lá ou aqui? Lá na ilha. Lá em... E foi absurdo, porque, tipo, sei lá, talvez teria 4 ou 5 mil, talvez 4 mil, torcedores do Flamengo atrás do gol. E o esporte brigando por zona de rebaixamento, tanto que o esporte cai esse ano, né? E a torcida vaiando todos os jogadores quando estava saindo, e sempre vai sobrar pro centroavante, não tem jeito, né? E aí os torcedores xingando, vaiando e tal, e quando eu saio ali, cabisbaixo, a torcida do Flamengo, pô, levanta ali, todo o torcedor levanta e começa a me aplaudir e gritar o meu nome ali, aquilo ali, porra, me deixou muito feliz. Então, foi triste de um lado e feliz pro outro, porque com certeza aquilo ali foi dever cumprido aonde eu passei, né? E o... Como eu te falei, assim, a gente... Assim, eu achava que você ia voltar. Você falou que também achava. Se em algum momento, assim, você chegou para um empresário, porra, não tem jeito mesmo, não dá, é isso, tem que esperar tanto tempo, porra, eu queria voltar, não teve uma coisa assim... Eu tentei demais mesmo. E eu sabia que, como o Flamengo começou a contratar peças bem específicas ali, o Flamengo começou a contratar a dedo mesmo, né? Eu falei, porra, o time que o Flamengo tem hoje, se eu volto ali, pô, não tinha como as coisas não acontecer. Porque o caminho eu já sabia, né? E as peças que estavam chegando no clube, com certeza, estavam fortalecendo demais o Flamengo. Então, eu não tenho dúvida que se eu voltasse, as coisas aconteceriam novamente, porque o time começou a qualificar demais. Então, só faltava aquela peça ali, que era... Não que, se eu não me engano, 16 já era o Guerreiro até? Guerreiro vem 15, né? 15, né? 15 e 16, 2 anos, talvez. Né? Então, e a não sei se em 17 ele tá, mas ele vem em 15, 16 ele tá. Sei que ele fez 2 temporadas no Flamengo. Também veio o Emerson Sheik, que eu não sei se foi em 15 ou 16, mas o Emerson Sheik vem. Também é verdade. O Emerson, se não me engano, 17, talvez. E aí, os números do Guerreiro foram 2 temporadas. Uma temporada foi 17 gols e a outra temporada foi 20 ou 21. Foi algo assim. Então, em uma temporada, eu fiz o que o Guerreiro fez em 2, né? Então, talvez eu não faria 36 gols. Eu poderia ter feito 25, 30, né? 20 gols. E com certeza... E aquele time, aquele grupo ali do Guerreiro já era mais forte do que o teu, né? Muito mais. Já estava ali... O Flamengo já tinha 2 times ali, Everton Ribeiro, Vitinho, Diego Ribas. É isso. Já estava começando a montar ali um esqueleto do que seria aquela máquina depois. Renan, qual foi tua melhor lembrança e tua pior lembrança do Flamengo? Minha melhor lembrança, com certeza, sempre eu vou falar que é o título da Copa do Brasil. Porque eu sempre lembro isso, né? Em 2002, eu, quando trabalhava na ABB São Paulo, né? Viemos fazer uma excursão aqui no Rio de Janeiro. E aí a gente visita o Maracanã. E nessa ali eu faço uma oração. Ah, meu Deus, será que um dia eu vou ter a oportunidade de jogar nesse estádio, de ser ídolo de uma torcida? E em 2013 tá eu lá jogando essa final, fazendo o gol do título e virando ídolo, né, de uma torcida. Então, essa é a lembrança que eu tenho. E a ruim, que não foi tão ruim, né, foram 2 jogos vestindo a camisa do Flamengo que eu fui vaiado. Foi um jogo lá em Moça Bonita, ganhamos de 1-0, gol meu. E o jogo de volta redonda contra o Remo, também fui vaiado,
Mas no final do jogo foi 3-0, 3 gols meus. Então, essa foi as duas lembranças que eu tive É mesmo? um momento ruim no clube. Eu até entendo o torcedor, né? Torcedor angustiado, querendo que faz logo gol e tal, e nem sempre é como a torcida quer, né? Como eles esperam, às vezes as coisas não acontecem. E esse gol saiu no final do segundo tempo, lá em Moça Bonita. Eu faço um chute do Renato Santos, zagueiro. Eu acabo dominando, eu dei 3 toques nesse gol aí. Dominando, girei, bati com a perna esquerda e volta redonda foi os 3-0, né? Mas o início do jogo também não estava sendo fácil e tal. O torcedor angustiado, já querendo gol, mas comecei sendo vaiado e no final terminou cantando a música 1-1, o Hernani é seleção. Uma vez, a gente estava em Pinheiral, e aí, eu não sei, assim, até hoje eu não sei se ele falou aquilo para que aquilo, de repente, vazasse internamente e chegasse a você, e que talvez vazasse também, chegasse para a imprensa, e como uma estratégia para te motivar, para te inflar ali, para te dar moral. Não lembro quem, alguém do Flamengo, da direção do Flamengo, chegou no Jorginho, o técnico era o Jorginho. O Jorginho, e falou que o Filipão era o técnico da seleção, né? Esse 2013. Sim. O Filipão era o técnico da seleção em 2014, né? O Leandro Damião tinha se machucado. O Leandro Damião vinha sendo convocado para a seleção. Que o Leandro Damião não ia ser convocado para... E que estavam de olho em você. Estão de olho no Hernani. Tu soube disso? Chegou a você... assim... Tu soube disso? Sim, sim. Eu fiquei sabendo na época que teria possibilidade, né? Uma pequena chance e tal. Que eu continuasse trabalhando firme, fazendo meus gols, que poderia acontecer essa convocação. Mas o motivo em si eu não sabia, até porque, na verdade, eu continuei trabalhando e naquele momento ali, não que falaram que foi por causa da lesão do Leandro Damião, mas que as coisas estavam acontecendo comigo e poderia ter essa pequena chance de eu ser convocado para esses 2 jogos que teria no Brasil, né? E aí eu continuei trabalhando, dependendo de ser convocado ou não, eu sabia que eu tinha que fazer a minha parte vestindo a camisa do Flamengo, né? Mas sei que teve esse boato na época aí e eu teria essa chance de ter ido para a seleção. Não, eu não lembro quem era não lembro quem era a pessoa agora. Mas eu estava na roda e tinha a ver com uma lesão do Leandro Damião. Assim. Mas independentemente disso, todo mundo que é convocado por algum motivo. É verdade. Né? Assim, às vezes a primeira convocação de alguém é porque alguém se machucou. Enfim, isso é super normal, isso acontece. Verdade. Então você soube disso? Sim, sim. Não sabia que tinha sido pela lesão, mas que poderia ter chance de eu ser convocado para os 2 jogos ou um dos jogos que teria no Brasil. E como é que ficou a tua cabeça assim? Caraca, tu contou para alguém? Tu compartilhou isso com quem? Pô, posso ser convocado? Na verdade, só o empresário mesmo, né? Que a gente conversou ali e tal. Mas os familiares ligavam direto. Pô, tem chance de tu ir para a seleção e tal. Tu tá fazendo gol, tá bem demais no Flamengo e tal. E também os repórteres falavam bastante, né? Pedia o Hernani Brocador na seleção e tal. Porque eu tava vestindo a camisa do Flamengo. Artilheiro do Brasil, maior goleador. Então a chance era muito grande disso acontecer, né? Infelizmente não aconteceu, porque, na verdade, nem sei por quê. Porque eles falam que seleção brasileira é números, é momento. E eu ano de 2013 eu tinha tudo isso. Eu tinha momento muito bom, meus números muito bons. Vestindo a camisa do maior do Brasil, não teria como isso não acontecer, né? Não sei por que não aconteceu, mas é isso. Talvez até se esse ano mágico de 2013 tivesse acontecido lá em 2012, e aí você repetisse em 2013, poderia... É porque essa geração tinha lá o Fred, que foi... Sim. O Fred não jogou nada em Cara, não dá para discutir, o Fred joga pra cacete, né? Louco. O Fred é um fenômeno, né? Verdade. Eu acho o Fred... É verdade.
Um monstro de atacante, cara. Um cara que tem quase 500 gols. Verdade. Porra, o Fred é um monstro. Tinha o Neymar. O Jô estava indo bem, né? Você tinha ali os jogadores, Verdade. o Oscar. Então, assim, você tinha bons jogadores ali. Alguns ficaram de fora também. Você tinha bons jogadores, né? Coisa de ciclo, né, cara? Às vezes alguém não vai a uma Copa, não é convocado por um detalhe. Porque a geração dele prejudica ele. Entendeu? Mas pode ter sido... Talvez se você tivesse um 2012, como foi 2013, e repetir, pelo menos uma convocação para te testar, os caras te levariam, né? Para ver, sentir como é que é o grupo e tal, enfim. Não sei 12 também, Hilton, porque eu tinha acabado de chegar no Flamengo, né? Os meus números de 12, se a gente botar na ponta da caneta ali, ele não é tão ruim. Porque no Paulista eu jogo 21 jogos e faço 16 gols. Aí eu venho pro Flamengo, jogo mais 14 Você vem da jogos. Ponte, né? Eu venho do Mojimirim. Mojimirim. Então, eu venho ali para... Daria um total de 21 com 14. Daria quantos jogos ali? 35 jogos? É. 35 jogos, 19 gols. Porque eu venho pro Flamengo e eu faço mais 3 gols na temporada. Você conta, você sabe quantos gols você tem? Agora que me falaram aí, mais 202 gols. Você parou? Como é que tá a tua vida aí? Hilton, Você aposentou, ainda não? Até então eu me aposentei. Eu falei que se apareceria algo no Rio aqui, próximo para ficar na cidade, eu até arriscaria mais um ano, né? Mas para eu sair do Rio de Janeiro é só se for algo surreal, muito bom para mim voltar a jogar futebol. Você tá com quantos anos? Tenho 40 anos. 40 anos, E você fixou residência no Rio, então? Tem 3 anos já que eu tô morando no Rio, 3 anos. Vim jogar aqui 24 na Portuguesa e aproveitei e já fiquei no Rio de Janeiro. Então tá. Aí. Então ficou... fixou residência aqui. É. Você assiste os jogos do Flamengo? Flamengo um pouco mais. Quando é um jogo muito bom mesmo e tal, aí eu sempre assisto. É o time que eu mais acompanho, é Flamengo e Bahia mesmo, não tem jeito. Você já esteve no Ninho nessa... Eu nunca voltei lá, sabia? Eu nunca voltei lá. Eu nunca voltei lá. Depois da reforma, eu até preciso, já tive vários convites para voltar lá, mas ainda não fui. Todo mundo que eu conheço, que conheceu na nossa época, Sim. E voltou, fala que, pô, é outra história, assim, se tapar meu olho e botar lá, eu não vou acreditar que ali é onde era. Que era o mesmo Flamengo, né? Se me vendarem, falam isso, né, cara? Se te vendarem, te vendam, te botam lá, tiram a venda, tu não vai falar que aqui é aquele ninho. Sim, sim. As pessoas falam isso, eu não tenho a menor ideia. Onde que a gente entrava, ia lá, aí a esquerda estacionava e ali tinha musculação, fisioterapia. Sim, sim. Aí descia, tinha os campos, né? Isso. Não sei, não faço a menor ideia de como é que... Também não sei como é que tá aquilo hoje. Mas uma coisa é certa. Como é que seria hoje, com toda essa estrutura? Controle de carga, recovery, porra, aquela aparelhagem toda, aquele equipamento, aquela estrutura toda. Como é que seria hoje para você ter essa estrutura toda? Eu particularmente, eu acho que eu iria fazer um pouco mais, né? Porque aquela época a gente tinha muito pouca coisa, né? Tanto que a físio era no contender, as macas muito duras, né? Tem aquela imagem do Paulo Vitor que se machuca. Isso, de sair no carrinho, né? Então, e graças a Deus, meu ano de 2013, eu não tenho lesão nenhuma, né? A de 14 não dá nem pra questionar também, porque foi trauma direto, né? Eu tomei a joelhada ali na lombar, acabei fraturando. Mas esse período que eu tive no Flamengo, não tive torção de joelho, né? Não tive, lesão muscular, não tive nenhuma. Apesar porque minha lesão muscular eu vim ter com 39 anos, a primeira que eu tive também. É mesmo? Né? É, uma lesão séria. Eu vim ter um grau 2 agora com 39 anos, ano passado. Então, graças a Deus, eu não tive lesão séria no ano de 2013, nada mesmo. E aí, imagino eu que com toda essa estrutura que o clube tem hoje, você pode ter certeza que para o jogador ter controle de carga, acho que é muito difícil ter lesão muscular, né? Né? Você teria vaga hoje nesse time? Como é que você ia brigar com quem? Como é que seria hoje se você tivesse... Olha, o Hernani de 2013 teria sim. Teria? Sim, porque os meus números de 2013, eles são muito bons, né?
eu tinha uma chance, eu fazia um gol. Eu tinha duas, eu fazia 2 gols, né? Então, mas se pegar e falar do Pedro, pô, Pedro pra mim é um jogador completo, com muita qualidade, né? O Gabi estava jogando do lado de Bruno Henrique, Arrascaeta, Everton Ribeiro, então é muito fácil jogar do lado desses jogadores. Não tem como, né? Você jogar do lado de jogadores Com essa muito qualidade, bons, né? então automaticamente você vai acompanhar o ritmo deles, né? E eu falo pelos meus números, então a gente tem que pegar o jogador de hoje e levar para aquela época. Não trazer o da época para hoje, né? Porque hoje está muito mais fácil jogar futebol. Aquela época não. Era uma oportunidade e você tinha que fazer um gol. Você tinha duas e tinha que fazer 2 gols. O Entendeu? time não oferecia tanta oportunidade Não como tinha, oferece não hoje. tinha. Vários jogos, Então você vários e seria vários. assim, hoje você teria vaga e você seria titular desse time. Com certeza. Seria? Seria. Engraçado. O Beto teve aqui, e o Beto chegou ali de 98 a 2001. O Beto foi um ídolo da época do Pet, tá? Jogou com o Romário. O Beto ali anos 90, 80. E o Beto falou assim também, pô, cara, com as condições, com a estrutura que tem hoje, pô, eu seria titular ali fácil. Teria vaga. E o Beto também é um cara assim muito identificado. Chegou a jogar pelado ou Flamaster, alguma coisa com Já ele? joguei com ele, Já, né? Ele é gente boa. Teve Muito. aqui recentemente, pô, gente boníssima. Foi muito ídolo, assim, a torcida ama, a torcida adora ele, né? Ele falou a mesma coisa, assim, que teria vaga. Aí eu vou puxar outra comparação dessa, porque o Renato Abreu gravou com o Rock Hudson, que até gravava aqui no estúdio, fez uma live com ele, e o Renato Abreu também falou a mesma coisa, que teria vaga. Seria mais barato, assim, botar essas discussões, né? Porque, pô, alguém vai falar, pô, jogaria nada. Outros vão falar, não, pô, jogavam sim e tal. Teriam vez, porque a gente também não pode olhar para os jogadores de ontem, e só porque os de hoje, pô, tem mais grife, tem mais estrutura, e não dá valor a esses caras de ontem, né? Quantos jogos o Renato Abreu decidiu pro Flamengo? É. 0-0, a falta de muito longe, o Renato Abreu pegava a bola e fazia o gol. Quantos? Tipo assim, o Renato Abreu ia bater uma falta, a gente já... Se não fosse gol, era rebote, com certeza. Então, eu acho que ele tá correto no que ele fala assim, porque ele decidiu muito o jogo pro Flamengo, muito de verdade. Né? Ele, pô, meu amigo, saudade dele, porque ele tava nos Estados Unidos, né? É verdade. Quando ele vier aqui, eu quero ele aqui na sua resenha. E assim, me fala o que você acha do time de hoje. Muita qualidade. Quem é o grande craque desse time? O que você vê, de repente, de defeito? Faz um balanço aí da tua análise sobre esse Flamengo de 2025, 26. Tu falar de defeito, acho que é um pouco Nem incoerente, defeito, né? assim, Mas, mais assim, um ponto de observação ali, porque o Flamengo... tem muita coisa certa. Sim. Então, claro que a gente vai ter um erro ou outro, entendeu? Sim, sim. Olha, eu acho que time, muita qualidade, dispensa comentário, né? O craque de hoje não, desde o momento que chegou no clube, para mim sempre foi o Arrasca. Que ele é jogador de ganhar jogo, assim, não sozinho, porque você tem companheiros, né? Mas a visão de jogo dele, quando o jogo tá difícil, ele faz o jogo ficar fácil, ele traz o jogo para ele, e o torcedor entende muito o que é o Arrascaeta para o Flamengo, né? Então isso, o craque do time, desde o momento que chegou ali no clube, é ele. Eu acho que, não defeito, né? Mas às vezes o Flamengo pode ter perdido um pouco a mão em algumas contratações, né? E aí a gente sabe que, extrapolou em valores e tal. Tinha outras opções, outros jogadores, né? Que poderia, não vou falar nome, que é antiético, né? Mas somar mais do que algumas contratações que o Flamengo fez aí. Errou um pouco. Às vezes erra um pouco na mão, né? Por ter muito dinheiro, às vezes... Tem uns caras ali que falam assim, porra, esse cara não precisava estar aí. Entendeu? E aí tem uma coisa, porque, assim, da mesma maneira que o clube contrata muito, contrata bem, às vezes nem tanto, mas existe um trabalho forte na base também, que você se pergunta assim, pô, mas tudo bem, faz um trabalho excepcional na base, mas aí vai ter que emprestar, vender esses moleques, como é que eles vão ter chance? Tu olha, tem Arrascaeta, tu olha, tem Everton Ribeiro, tu olha, tem Bruno Henrique, tu olha, tem Pedro, pô, onde é que esses moleques vão jogar?
né? Peguei um recorte maior do Flamengo, sim, né? sim. Tu olha, tem Gabigol ali no auge, quando estava inspirado. Pô, onde é que esses caras vão jogar? Rodrigo Caio, sabe? Esses caras vão jogar onde? Eu acho que essa base do Flamengo ela está sendo feita para ser vendida na base mesmo, né? Porque hoje uma Copa São Paulo já vende o atleta, né? Porque imagino eu que a maioria deles ali deve ter um alto salário. O jogador muito novo com alto salário, na minha visão do futebol de hoje, eles perdem um pouco a fome de jogar futebol. Porque imagina na base você já com um salário de 60, 80, 100 mil reais. Tem menino que ganha isso na base? Não sei te dizer, mas em vários clubes no Santos mesmo tinha muito jogador que acabou nem virando jogador, né? E não sei como funciona a base do Flamengo, não conheço Não, de mas assim, verdade. vamos lá, eu te entendi. Você não sabe se no Flamengo No pagam 60 mil Flamengo, reais na sim, base. Mas sim, você sabe que na base de outros clubes sim. se paga 60 mil Imagina reais. um menino com 16, 17 anos ganhando 100 mil reais. O menino chegar no isso, profissional já chega. Isso é perigoso, o Hernani? Perigoso no sentido do menino, se ele não tiver uma boa Se não estrutura, tiver uma base, se uma não tiver base, uma base familiar, principalmente. ele deslumbrar, achar que, pô, É. se eu com essa idade já ganho isso, eu vou ser o fodão, amanhã eu vou... Pronto. E aí ele se desliga. É Isso é isso. perigoso? Muito, Muito. muito, muito. Para um menino de 16, 17 anos é muito. Se não tiver uma base familiar, um empresário que realmente toma conta da carreira do menino, ele vai se perder. E jogando no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro tudo é mais fácil. Você acaba o treino, dá 5 minutos, você está na praia. Tá na praia, né? Então, é tudo muito fácil, né? Então tem que ter cuidado. Você chegou a ver de perto assim algum menino se deslumbrar? Você chegou a dar conselho para alguém? Você viu assim que alguém se perdeu? Às vezes você viu o menino começando, mas foi para outro clube ou ele foi para outro. Aí você soube anos depois que o menino não engrenou porque de repente deslumbrou. Olha, de perto não, mas a história mais recente que eu me recordo assim é a do Jean Xera, né? Se eu não me engano, jogou no Flamengo também, o Santos. Santos com certeza, mas talvez ele deve ter jogado no Flamengo. Mas era um menino que, se não me engano, na época ele ganhava mais ou menos isso, salário 80, 100 mil. E E quantos anos ele tinha? acho que isso, 16 anos, 17 mesmo? anos, é. E aí, numa renovação de contrato, o pai estava pedindo X valor, só queria se fosse esse valor, acabou que não deu certo e acabou com a carreira do menino, né? Mas eu, recentemente, assim, eu não tive perto, nem contato com base também, né? Isso aí eu não tive, entendeu? E o menino tá onde hoje? Eu não me recordo. Nem sei que rumo ele tomou, viu? Isso foi em que ano? Também não me recordo, Hilton. Mas é uma história que, se puxar no Google aí, vai te falar tudo. Mas é uma história que era um menino da base, que era uma promessa, que ganhava um alto salário, acabou Eu me lembro não na virando nossa jogador. época, tinha um menino da base. O Adri. Não. Assim, o Adrian, o filho do Bebeto, outros meninos ali, o Nixon, o Rafinha, foram os meninos que até tiveram chance, mas cada um foi para um canto e tal. Acabou não acontecendo, né? Eu me lembro do Rafinha, teve um comecinho ali de 2013, quando eu cheguei. Porra, bicho, ele era... O nego achava até que ele ia ser o novo Neymar. Ele era endiabrado, ele era... E depois aconteceu alguma coisa que ele não... Mas era um garoto da base, não sei o que, Bajo. É um atacante. É Não sei o verdade. que, Chegou Bajo. a treinar num profissional E ainda aí, na o moleque na época. base fazia, sei lá, 20 gols em 10 jogos. O moleque era um fenômeno. Esse é o novo Ronaldo Verdade, Fenômeno. verdade. E aí, o cara não vingou. Ele tá jogando aí série... Assim, não é um menosprezo, não é não é uma crítica, não é um menosprezo, é só uma memória e uma situação. E o menino tá jogando honrosamente, trabalhando, ganhando Sim. seu salário. Espero que tenha feito ali um pé de meia para sustentar a família, não é nenhuma crítica. Mas é apenas um reflexo do que a gente está comentando, Sim. que às vezes alguém desponta e a imprensa, todo mundo olha a opinião pública e o jogador não vinga da maneira como se verdade. espera, né? É isso. Eu estava vendo ele jogando, não sei se Série B, estava num clube menor expressão e tal, e não vingou, não.
tô querendo lembrar o nome dele, que é não sei o que, Baggio. Eu lembro desse Russinho, atleta. baixinho, Sim, parrudinho. sim. Né? Na base tinha feito não sei Não quantos sei quantos gols. gols, era um absurdo, verdade, cara. É verdade. Saía matéria com ele no jornal e tudo. É verdade. E aí o Flamengo recebeu proposta por ele, enfim, não lembro. Que era uma coisa absurda, né? É isso mesmo. O Nixon e o Rafinha estão onde? Tem ideia? O Nixon, não me recordo também. Rafinha jogou um tempo, jogou alguns meses talvez 9 meses, 10 meses na Tailândia, um ano, né? Ele foi pro mercado desse. Jogou uns 2, 3 anos fora e jogou na Bolívia também, né? Jogou em algum desses lugares e depois eu não me recordo bem onde ele está. O Nixon, ele... azarado, né? Porque o Flamengo campeão carioca em 2014, Sim. o gol é do Nixon. Isso. O Nixon que toca na bola. Verdade. Mas o árbitro... Assinalou pro Márcio Araújo. Pro Márcio Araújo. Eu não tenho poder contei com o Nixon. Falei, pô, tu é azarado, hein, bicho? Ele eu toquei na bola. Tava até impedido, né? É verdade. Se tivesse VAR, o título era do Vasco. Era né? do Vasco, verdade. Tu tava em campo? Não. Tava lesionado, né? Porque eu me lesionei na semifinal do Carioca. Ah, tá. Aí até a semifinal eu joguei. E aí fiquei de fora da final. É mesmo? É. Assim, você se aposenta e tal, e tua carreira como... Tu quer continuar no futebol, vai fazer licença? Hoje está todo mundo fazendo licença, né? Quer ser empresário, por enquanto não quer fazer nada, quer curtir aí, junto fez um pé de meia, quer curtir a família. Qual é o futuro, para onde que o Hernani Brocador está olhando agora? Eu já tirei a minha licença B já, eu pretendo tirar a licença A, vou fazer alguns cursos e mais. E empresário, não sei se esse é o meu rumo, mas eu já indico alguns atletas para o meu empresário, para um outro empresário parceiro que eu tenho. Sempre que eu vejo a qualidade dos meninos, eu estou indicando ali, a gente indica com percentual e tal. E para ser treinador, um interino ali no clube, não viver a mesma vida do atleta de futebol. Porque o atleta, você sai do atleta, vai para ser treinador, você vai viver a mesma vida, né? Então, foram 20 anos jogando futebol, mas talvez um interino ali, ou mexer um pouco com a base, eu acho que isso aí entraria nos planos. Porque com a licença B você pode treinar segunda divisão, não é isso? E até o 17 até também. Até o 17. Né? E segunda divisão, né? Também. A Série A, que é a licença A, que é Série A. Libertadores é Pro, né? Lá fora tem que ser a... Eu trouxe aqui o Edson Palomares, que é o coordenador pedagógico porra, assim, um programaço, assim, uma entrevista maravilhosa. Verdade. Que é o diretor pedagógico da CBF Academy. Você falou interino e tal, de repente ser um auxílio... Poderia ser um auxiliar permanente. Tá? Não, é legal isso, sabe por quê? Porque o Gilberto esteve aqui, o Gilberto, irmão do Nélio. Sim. Gilberto Melo, que foi da divisão de base, jogou a Copa de 2006, 2010, lateral esquerdo e tal. E a gente estava conversando sobre você ter consciência do teu tamanho e estar satisfeito com entender o teu perfil. Tipo, tem gente que entende que ele tem um perfil para ser auxiliar técnico a vida inteira. E ele não tem a vaidade, o ego de falar, não, eu preciso ser treinador. Não, porque para ser treinador, ele vai precisar dominar tantas outras variáveis e ter tanto mais compromisso e menos tempo e mais apurreação, independentemente que ele vai ganhar também não sei quantas vezes mais. Sim. Mas se ele tiver uma vida estabilizada, para ele, assim, ser um auxiliar permanente, ser um auxiliar técnico de alguém, sabe, assim, por ele dominar algumas valências e ser bom naquilo, o cara fala assim, pô, mas eu não tenho perfil para ser o principal, porque ali demanda muita coisa, cara, e eu não sei se eu domino, é muito, porra, injeção de saco, não quero. Quando você fala que, de repente, o interino para você é legal, você tem essa consciência e essa humildade de falar assim, cara, eu acho que para o meu perfil, o tipo de pessoa que eu sou, pô, para mim é interessante ser aquilo ali.
e tá tudo certo. Você tem isso? Talvez o ser treinador, eu poderia descobrir isso trabalhando no clube, né? Eu tenho personalidade muito forte, né? Apesar de ser uma pessoa que aparenta ser tímida, eu tenho personalidade forte, tenho opinião própria também. Mas o ser treinador a gente pode descobrir com o tempo, até porque ninguém chega pronto no futebol. Você viu que o Felipe foi por 17, depois por 20, depois foi pro profissional. Então não tem como você chegar pronto. Você tem que estudar, tem que trabalhar bastante até você chegar ali naquele nível de falar, hoje eu já posso ser um treinador. Então, meu pensamento hoje é o interino, por quê? Por vários fatores. Porque eu não queria ter a mesma vida do jogador. Eu posso falar isso hoje. Talvez trabalhando em um clube 3, 4, 5 anos, meu pensamento poderia ser diferente. Por quem sabe a gente não pode ir um pouquinho além. Eu acho que eu posso fazer mais pelo futebol. Então, isso é só o tempo que vai falar, né? Né? Mas, assim, pelo que eu estou entendendo, você tem uma vontade de ser treinador. Isso é uma Eu coisa queria que... trabalhar. Eu acho que eu conseguiria ajudar, principalmente os mais jovens, né? Não deixar errar com os nossos erros, né? Hoje, eu imagino que o jogador erra se quiser. Porque hoje os clubes estão oferecendo muita coisa, muito mais em valores, em benefícios, né? Em estrutura. Então, um jogador que perdeu a oportunidade de estar numa grande equipe, de viver o ápice do futebol, eu acho que o jogador hoje, sendo inteligente, ele consegue ter uma carreira muito boa. E hoje está muito fácil fazer uma carreira, né? A gente sabe que qualquer jogador está saindo do Brasil para ganhar milhões, né? Então, hoje, se o jogador tiver uma consciência, consegue fazer 4, 5 anos em alto nível e Tá com boi na sombra, tá né? com boi na sombra, com certeza. Pô, é verdade. Hoje, assim, pô, cara... Vamos pegar uma galera que ganha 1 milhão. Tem uma galera aí que tá ganhando 1 milhão há quase 10 anos, É verdade. não é? É verdade. Tem uma galera que tá ganhando 1 milhão por mês há quase... Isso é o Gabigol. Sem tirar o mérito. Não é um Não é questionamento, tirando mérito, não. Não é tirar o isso, mérito. é isso. Gabigol, Arrascaeta, Bruno Henrique, né? E outros. Os caras estão ganhando, porra, ali... Se juntar ali, os caras ganham 1 milhão, alguns passam, ou alguns menos, mas numa média, o vagabundo tá ganhando 1 milhão por quase 10 anos, cara. 7 anos, né? 2019 pra cá, vai. É. Quando começou o superfaturamento aí no Brasil, né? Porra, aí tu vê, tu guarda um pouco, fica com um pouco, guarda muito. Pô, a quinta geração do cara Esquece. Porque assim, eu sou de uma época, vamos botar assim, anos 80. Aí, de repente, nos anos 80, se o cara ganhasse 100 mil de hoje, tá, 200 mil de hoje era muito, sei lá, Louco. nos anos 80. Se fosse... Era muita coisa mesmo. E na época já se falava isso. Aí fala assim, o cara vai para... O cara sai daqui e vai jogar na Itália para ganhar 3 vezes mais. Então, se o cara sai daqui e ia ganhar, sei lá, 600 mil na Itália. 600, 800 mil na Itália. Hoje o cara ganha isso aqui, Sim. né? Aí fala assim, pô, se ele ficar lá 3 anos, a segunda geração dele já vai ter... Porra, hoje isso acontece aqui há muito tempo, cara. Verdade. Isso acontece aqui há muito tempo. Então tem não sei quantas gerações, pô, a terceira geração do cara não vai passar necessidade. Cara, é muita grana, né, cara? É muito dinheiro. É isso que eu falo. Se o jogador tiver essa consciência, ele consegue fazer 4, 5, 6 anos em alto nível e dá para fazer, porque hoje o futebol tá muito fácil. Porque você quer ver uma coisa? Não, por favor, os senhores não sequestrem essas pessoas aqui. Hoje vai ser difícil sequestrar porque não moram aqui. Mas, cara, o Neymar, ele já é bilionário em dólar, né? Em dólar. O Messi e o CR7 são bilionários em euro. Em euros. Cara, o maluco é bilionário. Onde, assim, eu sei que o Ronaldo Fenômeno, e olha eu falando de dinheiro dos outros aqui, eu sei que o Fenômeno e o Gaúcho, eles são bilionários em real. Eu sei que eles são bilionários em real. Tu acha que em algum momento tu imaginou que um jogador de futebol conseguiria ser bilionário? Só que tem um que vira bilionário em dólar. Cara, onde é que o futebol foi parar? Olha o valor, né, cara? Olha quanto nego não ganha, cara.
E aí, esse que você falou, assim, se você está num clube grande, com essa estrutura, ganhando bem, cara, porra, tu não vai dar mole. Só se for muito burro, né? E tem o Só burro, se, não tá? for, só se for muito burro, né, cara? E tem o burro. Tem, né? Tem uns cara que dão mole, né, cara? Demais. Porque antigamente, assim, eu peguei uma época que o cara chegava, faltando ali mesmo no ninho. O jogador estacionava ali em cima, corria aqui pro vestiário, descia correndo e ia pro primeiro campo aqui. Então, se o treino era às 9, pô, às vezes o cara 8h40, até 10 para as 9, o maluco estava chegando, vou dar nome, porque alguns são meus amigos, faltavam 10 minutinhos, o maluco estacionava, corria, caminho, o barato, ainda pegava a roupa, meu irmão, aí 8h59, estava no campo, tecnicamente chegou na hora. Chegou na hora. Chegou na hora, né? Mas hoje, cara, com a estrutura que tem lá, pô, um cara hoje não chega antes de 8 horas. Que tem que fazer pesagem, não sei o quê, relatório, sabe? Assim, e é tanto compromisso que esses caras não... Tem que chegar uma hora antes, né? Eu acho que o futebol, vamos botar assim, Flamengo, Palmeiras, com essas estruturas, futebol brasileiro, né? Não permite mais uma boleiragem. Essa boleiragem antiga, né, cara? Não permite mais, né? O cara tem que... Muitos não teria espaço. Não teria espaço, né? Futebol hoje nem tem espaço mais para isso. E ele sabe que ele não pode perder aquela milha, né, cara? Verdade. Pra tentar ficar bilionário. Tá? A pessoa, Brocador, se fosse bilionário, Você tá louco. tu nem ia estar aqui, né? Tu nem ia me dar moral, né? Aí tu também não ia ver entrevista, esse papo maravilhoso aqui. Eu acho que eu estaria assim, tá? O Brocador. Pô, não mete essa. Se fosse bilionário, tu ia estar aqui comigo? Não ia estar aqui. Imagina, mas imagina se fosse bilionário. Eu tá mexendo nos meus cavalos, igual vivendo a vida de ex-jogador, com certeza. Tu tem alguma coisa assim, um hobbyzinho? Eu tenho um aras pequenininho lá tem? com os cavalos, né? Uns quartos de milha, né? Ah, legal. O que é quarto de milha? Pô, fudeu. Quarto Eu de falei, milha legal. Não sei, porra. Tá vendo? Eu queria dar um migué, me fazer de conhecedor de tudo. Quarto de milha é os cavalos da vaquejada, né? É uma raça dos cavalos da vaquejada. Aí eu tô tentando ir para esse lado aí para descobrir um novo esporte. Ah, é? Mas assim, é um hobby, você investe, tem lucro? Como é que é esse mercado? Para Como mim, é que é isso? de início agora é hobby, né? Só entrei como hobby, tenho um pouco a criação lá, mas os meus é para competição. Mas isso dá dinheiro na frente ou não? É só para competir mesmo? Se quiser, dá sim. O garanhão, se ganhar muito, começa a vender coberturas dele, filhos e tal, aí dá um dinheiro legal. As fêmeas viram matrizes, começa a vender ventre, embriões e tal. E tu curte isso, então? Muito. Onde é que você aprendeu isso? Eu sou nordestino, né? No Nordeste a vaquejada é muito forte. Você é baiano, né? Sou baiano, é isso. Vaquejada é muito forte no Nordeste. Tu conheceu lá, então? Hoje também o Caio Jorge, né, já investe também na vaquejada, o Wesley Safadão. O Wesley Safadão desde 2017, se eu não me engano. Eu comecei 21 ou 22. Então você tem um aras, é isso? Um aras pequeno, no interior da Bahia. No interior da Bahia. Isso, aí você vai sempre lá? Como é que é? Sempre, sempre. E agora que de 2022 para cá, eu estava jogando em Brasília, né? Brasiliense 2022, então eu estava indo umas 3 ou 4 vezes no ano. Era 600 km, só pegava o carro e estava lá próximo. 6 horinhas eu estava lá. E aí agora 24 e 25 eu fui lá mais ou menos umas 4, 5 vezes também. 600 km, 6 horinhas. Pô, eu acho daqui para Penedo, daqui para Pinheiral, 100, 150, que já acho longe. Pô, 600 km, pô, não vou nem fuder de carro. De carro. Sabe que eu tenho medo de dormir, né? É mesmo. Eu tenho maior medo, assim, de pegar a minha ex-mulher, a gente ia para São Paulo, ela é de São Paulo, quando a gente ia para São Paulo, ela que ia dirigindo. Eu tinha medo de dormir na estrada. Não, mas 6 horas é rapidinho, pô. Saía às 6 da manhã, meio-dia, eu tava lá 6 horas, pô, 6 horas já dormia, acordo. Não, 6 horas muito tempo, não, dei medo, não consegui. Pô, 6 horas dirigindo. Sozinho? Às vezes eu ia com a família, mas algumas vezes eu já fui só de carro já. Não tem medo não, cara, de dormir? Nada, já tô acostumado. Do Rio pra minha cidade dá 1.400 km.
Aí eu rodo aí 800, 900, durmo ali e depois eu sigo a estrada. Tu vai de carro? A maioria das férias eu vou de carro. É bom, pô, viajar, para nas cidades e tal, vai conhecendo um É pouco. um hobby, né? Assim, Eu teria que alguém dirigir pra mim que eu tenho medo de dormir de dia. Mas é maneiro. Né? Ainda falando de Flamengo aqui, tá vendo? Nem usei minha cola, tá vendo? Quando é que... Hoje não tem mais isso, mas se pudesse, você gostaria de um jogo de despedida pelo Flamengo? Ah, eu gostaria sim. Eu sonhava com isso, viu? É mesmo? O torcedor pedia muito, e tanto o torcedor pedia, acabei sonhando com isso, né? Imaginar aquele Maracanã, até porque o jogo do Zico lá eu fiz 2 vezes, né? Fiz 13 lá quando acabou e depois eu fiz em 22. E eu fiz gol no jogo e tal, e o torcedor depois, pô, tu tinha que fazer um jogo de despedida, tu é ídolo e tal. Então essas ideias a gente começa a amadurecer É e mesmo? tal. Começa a colocar na cabeça. Mas acho que seria interessante, né? Imagine fazer um jogo de despedida, Maracanã lotado e tal. Isso aí seria surreal, né? E dá para fazer? Como é que seria? Eu nem sei como funciona isso, Gilberto, mas não imagino como seria. Com a diretoria de hoje, talvez não, né? Não. Talvez se fosse o Bandeira daquele ano ali, por tudo que a gente conquistou junto, né? Talvez daria certo. E quando é que você teve a certeza que o Flamengo ia ser campeão em 2013? Olha, depois... Eu acho que depois do jogo do Cruzeiro, sabe? O Cruzeiro ali, a gente pega um Cruzeiro muito forte, melhor do que o Flamengo naquele momento. E eu acho que Botafogo também, né? Foi Cruzeiro oitavas e Botafogo quartas, né? Então, quando a gente Depois passa... Goiás semi. Isso. Quando a gente passa aquele Botafogo que no momento era muito mais forte que o Flamengo, com 4-0 ali, eu acho que a gente mostrou o que o Flamengo ia conquistar naquela Copa do Brasil e com certeza o Goiás já foi com um pensamento diferente, né? Porque nós ganhamos os 4 jogos do G4, né? Botafogo, Atlético Paranaense, Cruzeiro e quem ali? E Goiás. Nós ganhamos os 4 primeiros lugares do brasileiro aquele ano. Naquele grupo de 2013, traz uma resenha, traz uma curiosidade, um bastidor aí. Quem era o mais resenha, quem era o mais mala, quem era o mais engraçado? Conta uma história engraçada, assim, uma treta, uma risada. Conta uma história. Dá um corte aí pra gente. Pô, tinha umas resenhas lá. Uma legal era que o Léo Moura fazia com o Rafinha, né? Que naquela época, se eu não me engano, o Rafinha era novo convertido na igreja, né? Aí tinha o nome do Edilson, né? Era Edilson Capetinha. E aí o Léo Moura ficava pegando muito no pé do Rafinha, né? Aí o Rafinha não queria falar a palavra capetinha, né? Aí o Léo Moura chegava, broca, fica vendo. Ô Rafinha, como é o nome daquele jogador que jogou no Flamengo lá? A Rafinha, que jogador? Aí ele, o Edilson, pô. Aí ele, como é o segundo nome dele que eu esqueci ele? Edilson Abençoado. Ele não chamava. Não falava? Aí ele, vou ficar amaldiçoando a vida do cara, não, rapaz. A outra também foi o Amaral, rapaz. Chegou com o carro e o carro bateu o motor lá dentro do CT, rapaz. E Amaral chegou, levantou o capô do carro. O que foi, Amaral? Amaral, porra, esqueci de colocar água. Bateu o motor do carro. Aí uma semana ele chegou com o carro novo. Falei, pô, só assim pra tu tocar o carro também, pô. Caramba, era a resenha de vestiário, era certo. Léo Moura e Rafinha sempre puxavam as resenhas lá. Tinha uns bandidos bons ali, né? Felipe, Chicão, André Mas o Santos. Felipe era mais na dele. Felipe era um cara bem na dele mesmo, sabe? Conversava pouco e tal. Felipe era bem na dele mesmo. Era mais das resenhas, era o Rafinha, era o Léo Moura. O Gabriel, que apesar de quietinho ali, mas era um cara da resenha também.
Não lembro da resenha do Gabriel, mas quem puxava muito mesmo era o Rafinha e o Léo Moura. Cara, sabe o que eu lembrei aqui? Quando o Mano pede pra sair, você tá no grupo que vai atrás dele, não tá? Vai Elias, Chicão, André Santos. Léo Moura. Não, eu acho que o Léo não vai. Não sei nem se o Léo jogou. Mas, assim, a galera que jogou com ele, que trabalhou com ele no Corinthians, É isso, André isso. Santos, Elias, É, Felipe, isso. Elias, Chicão, essa galera vai atrás dele, porque ele anunciou na roda Sim, que estava entregando. sim. Aí ele termina a reza e ele sai. Quando ele sai, essa turma, o Wallace, zagueiro. O Wallace, verdade. Você estava nesse bolo? Vai um grupo ali de meia dúzia atrás dele para Eu convencer não ele. cheguei aí, mas foram 5 que jogou com ele, né? é. Foram 5 que jogou com ele, que foi lá. Mas, se eu não me engano, ele nem tinha comunicado com a gente. Acho que ele já foi direto na imprensa e depois os meninos Não, foram... ele, Porque eu não participei da resenha. ele sai ele tinha a salinha dele ali no Maracanã, Sim. né? Ele sai, vai para a roda e comunica que está se despedindo. Aí vai um grupo de jogadores para tentar convencer, demover ele da ideia da demissão. E ele, não sei o quê, papapá. Aí ele grita meu nome, porque eu tinha que levar ele para a coletiva, né? Grita meu nome, assim, tipo, para dar um basta naquela insistência dos caras de tentar fazer ele demover. Sim. Grita meu nome para... Aí eu levei ele para a coletiva, para ele não ser na coletiva, mas ali ele... Tu estranhou aquela demissão? Tu esperava? Sim, porque, na verdade, aquele jogo ali, a gente tava ganhando o jogo 2-0. 2-0, foi gente contra o toma- Atlético Paranaense. e a gente E foi um toma virada. jogo foi 7h30 da noite. A gente toma uma virada de 4-2, né? E aí ele fala que os atletas não estão entendendo a minha filosofia de trabalho. Eu era um dos líderes ali dentro de campo, porque para participar de resenha, de reuniões assim, eu não ia, né? Até porque eu tinha 1 ano e pouco de clube só, pô. Então, deixava para Léo Moura, que era capitão, né? André Santos, por toda a bagagem que eles tinham no futebol, então eu não participava dessas resenhas. Mas ali foi um baque pra gente, porque infelizmente no Brasileiro a gente não estava bem, né? E na Copa do Brasil as coisas estavam andando, estava acontecendo e tal. E aí os meninos ainda tentaram, aí conversou com ele uma vez, depois foi de novo, pô, mano, ele não volta atrás, minha decisão é essa e tal. A gente ficou um pouco preocupado porque não sabia quem ia vir, quem chegaria com um novo trabalho, né? Ia contratar jogadores novos e tal. Só que aí, pra gente, naquele momento, foi bom. Porque aí o Jaime teve a oportunidade, o Jaime conhecia todo mundo e não mexeu no time. Imagino eu que se chegasse outro treinador para iniciar um novo trabalho, talvez as coisas não aconteceriam. Eu imagino que não aconteceria. O Jaime deixou o ambiente muito leve. Jaime falava pra gente que não ia ensinar ninguém a jogar futebol, que a gente já sabia tudo que tinha que fazer dentro de campo, a gente já se conhecia demais, e foi verdade. Ele falou, não, vou mexer no time, o trabalho é o mesmo, a gente só vai dar sequência. E foi isso que aconteceu. O Jaime deixou o ambiente nosso muito leve, de verdade. Deixou, né? Muito leve. Beleza. Hernani, Valeu, meu pô, amigo. cara, obrigado pelo teu tempo, pô, pelo teu carinho, tua disponibilidade. Se quiser deixar um recado ali para aquela câmera, pedir para as pessoas te seguirem, dar tuas redes sociais, mandar um alô. O meu Instagram, a galera já sabe aí, é @HernaniBrocador, né? Apareci no TikTok aí, com as resenhas aí do futebol e tal, e agradecer a oportunidade de estar aqui, a gente relembrar de Flamengo, que foi anos maravilhosos que convivemos lá. Não sei se você ficou o mesmo período que eu, mas eu fiquei 2 anos, Eu fiquei um ano, eu fiquei um ano inteiro. Fiquei um pouco mais de 2 anos ali, mas foi o ano maravilhoso que eu tive ali. 13, infelizmente 14 não foi igual, mas só agradecimento mesmo por todo o carinho que o torcedor teve por mim, aquele período ali. E aí, siga o Brocador aí, que
Como saber o que o brocador tem para o futuro aí? Então. Então, Hernani Brocador esteve aqui com a gente. Aí você que assistiu esse programa, agora vai lá e dá uma olhada, porque você vai ver, ó. Veio aqui Zico, Tony Garrido, Arlindinho, Júnior Baiano, Beto, Marcelinho Carioca, Djalminha, Petkovic, rapaz, gente, graças a Deus, gente pra caramba, muita gente boa, Léo Moura, muita gente boa, resenha da melhor qualidade. Aqui no Sua Resenha Podcast, agradecendo mais uma vez o Hernani Brocador, que me deu bicho, né? Pô, eu era moleque, conhecendo torcedor de arquibancada e tal, falava assim, pô, será que um dia eu vou dar a volta olímpica? Dei, porque o cara que ajudou a fazer gol pra cacete, eu como assessor dei volta olímpica. E eu falei assim, pô, deve ser legal o jogador ganhar bicho. E aí eu estava na comissão técnica, ganhei bicho também. Então, Hernani agradeceu duplamente Vossa Excelência ter existido, ter nascido, que eu realizei 2 sonhos, dar volta olímpica e ganhar bicho. Valeu, Hernani. Siga a gente, ative as notificações. Não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais. É só resenha. O Instagram é só resenha podcast. O TikTok é podcast só resenha. Eu boto muitos cortes lá por dia. Você tem uma noção de como está o programa. Cai aqui no YouTube e assiste ao programa na íntegra, tá legal? Então, esse foi mais um Só Resenha Podcast com o grande Hernani Brocador Fera, craque. Até o próximo. Fui!